A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Ocemar Almeida. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a doutrina do juízo final e da condenação eterna. Tudo com referência bíblica, ok? Se você aprendeu de outra forma, você veja se da maneira como você aprendeu ou como te ensinaram, consulte primeiro a referência bíblica, tá? Para poder você ficar bem instruído. Pode comentar também ali no YouTube, que eu leio os comentários. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Inscreva-se no canal, é gratuito, tá? Mas ajuda, fortalece o canal. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha e anota ali as notificações, clica ali, que todos os dias, nós publicamos um estudo novo, tá? Se você se inscrever e você clicar ali em todas as notificações, o YouTube te avisa na hora que nós publicamos o estudo novo. Então, hoje eu vou te mostrar a beleza da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro fascinante. Ele é lindo, é maravilhoso e é completo também. A Bíblia não apenas nos revela como tudo começou, mas também como tudo vai terminar. O mesmo Deus que criou todas as coisas é aquele que também encerrará a história da humanidade conforme a sua vontade. No livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, Isaías vai ser usado por Deus para dizer o seguinte: olha, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. São palavras do Senhor escritas pelo profeta Isaías. Nada foge do controle do Senhor. Deus governa a história e Deus trará todas as coisas à sua justa conclusão. E a grande pergunta é: onde você estará quando esse dia chegar? Você precisa ter essa resposta hoje, tá? Não espera morrer primeiro não, porque depois que morrer, segue-se o juízo, ok? Então morreu, acabou a oportunidade, não tem mais como decidir não. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final e a condenação eterna. É um tema que a Bíblia trata com muita seriedade. O destino eterno de cada pessoa será decidido naquele grande dia. Assista até o final e descubra o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse evento que mudará tudo para sempre. Depois que esse evento acontecer, não tem mais como mudar nada, ok? Isso é decisão final e eterna do Senhor. Muito obrigado a você que se inscreveu. Muito obrigado, Deus te abençoe. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: eu vi um grande trono branco, isso João falando, né? Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a Bíblia, ela ensina claramente que todos os homens enfrentarão um juízo diante de Deus. O destino eterno de cada um será determinado com base na fé em Cristo
ou na rejeição da salvação que está em Cristo também. Então, Jesus Cristo, ele é o divisor de águas. Ele é o divisor da história. Tá? É por isso que nos livros de história, você tem sempre lá os acontecimentos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus, ele dividiu a história ao meio. E o que é o juízo final? O juízo final é o julgamento definitivo e universal de Deus sobre todos os seres humanos, independente de nação, independente de cor, de religião. Deus vai julgar todos os seres humanos, tá? Então, o juízo final é para seres humanos, tá? E esse evento, ele marca o destino eterno dos salvos e dos condenados. Depois desse evento aqui, não tem mais como aceitar a Jesus, não tem como mais pedir perdão, não tem como dizer que não sabia, não tem como. Você que tem ouvido os nossos vídeos, tem ouvido as mensagens na internet, tem ouvido as mensagens na televisão, tem ouvido as pessoas te evangelizarem. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que você já está sabendo da palavra de salvação, você já ouviu que o Salvador é Cristo, aí você agora é devedor. A pessoa que nunca ouviu, não sabe de nada, ou às vezes tem ali algum problema, isso aí é com Deus, tá? Deus, ele sabe muito bem quem faz as coisas por inocência e quem faz as coisas por maldade. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Este versículo é parte do discurso do apóstolo Paulo em Atenas, tá? Atenas, até hoje, é a capital da Grécia. E Atenas, ele era o centro cultural e filosófico do mundo greco-romano. Era lar de grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Lá possuía muitos templos dedicados a deuses pagãos, incluindo o famoso Partenon, dedicado à deusa Atena. E nesse juízo final, quem vai ser o juiz? Jesus Cristo, ele será o juiz nesse grande dia. Hoje ele é o Salvador, hoje ele é o nosso advogado, mas nesse grande dia ele se levanta como juiz. No livro de João, capítulo 5, versículo 22, Jesus Cristo vai dizer assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E você pode me perguntar também agora: pastora Samar, quem será julgado? Vamos lá. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, vai dizer o seguinte: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, todos os seres humanos serão julgados, mas de maneiras diferentes. Por exemplo, os crentes, eles serão julgados no tribunal de Cristo, tá? No tribunal de Cristo. Os ímpios serão julgados no grande trono branco, tá? Olha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento
não será para condenação, mas para recompensas. Os crentes, os cristãos, eles já foram justificados pela fé em Cristo. Isso está baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 1. E as suas obras serão testadas e recompensadas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 até o 15, vai dizer isso. Então, os salvos, eles entrarão no reino de Deus e terão diferentes recompensas conforme a sua fidelidade. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, vai dizer assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão, no grego, é mistos, e quer dizer salário, quer dizer recompensa, quer dizer um valor, tá? Então, nós entendemos que dentro dos salvos, dentro da igreja, tem cristão que vai receber um galardão melhor e tem outro que vai receber um galardão inferior. É por isso que nós vemos, às vezes, dentro das igrejas, crentes irresponsáveis. Vemos, às vezes, a pessoa é até crente, mas ela guarda mágoa no coração. Às vezes é até crente, mas anda de cara feia para outro crente. Às vezes é até crente, mas está tão preocupado em prejudicar o outro, às vezes o ministério do outro, uma disputa, acha que igreja é disputa, é campo de futebol. Igreja não é não. Igreja é para aqueles que precisam buscar, precisam crescer. Você precisa crescer no conhecimento da palavra, buscar cada vez mais os dons do Senhor e não se preocupar, porque tem gente que vai dizer, ah lá, quer se aparecer. Olha lá, quer ser melhor do que o outro. Não. Isso aí é você e Deus. Seja excelente diante do Senhor, porque o Senhor é excelente. Tá? Não se preocupa não. Vai ter gente que vai aparecer e vai falar que você é metido, vai falar que você quer ser mais do que... Vai falar. Isso aí vai acontecer. Mas você olha só para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Os dons que você tem veio lá do alto, veio do céu, veio do Senhor. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem capacita. E Ele faz isso para quê? Para a glória do nome dEle. Então, à medida que você mais busca, você se santifica mais, que você rejeita as obras da carne, rejeita a ira, você vai crescendo na presença do Senhor. Tá bom? Então, por isso que, se você tem alguma pendência com algum irmão na igreja, com alguém na sua família, com algum amigo, com algum parente, olha, joga essa ira embora, manda essa ira e sair fora, joga fora isso, tá? Coração limpo, porque a gente não sabe a hora que vamos ser chamados pelo Senhor, não. E talvez isso vai atrapalhar. Deus tem, às vezes, um galardão tão grande para você, mas você está travando, você está diminuindo, é você que está diminuindo esse galardão. Então, seja santo, seja bondoso, educado, tá? Muda essa cara, muda esse coração, entenda que tudo passa. Cada um de nós temos um período aqui na Terra mesmo. Fazemos alguma coisa por um tempo, tudo é por um tempo. Aí vem outro. Pastor Alcemar está fazendo esse canal aqui no YouTube. Daqui a um tempo, Pastor Alcemar vai para a glória de Deus. Não sei quando, mas um dia eu vou. Né? E vão aparecer outros, vão fazer trabalhos ainda melhores ainda. É assim, a vida é assim. E na igreja tem função A, B ou C? Não se preocupe, independente do seu cargo, da sua função, você vai passar, vai chegar outro para assumir. E quem vai assumir? É aquele que o Senhor levantar. Não tem como. Não tem como brigar não entra nessa briga não, tá? Não entra nessa briga não, tá? O cargo não é seu, a função não é sua, tudo é do Senhor. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor e nós somos do Senhor. Por isso que vai ter também o grande trono branco.
Agora, esse trono branco são para os ímpios, os perdidos. Quem são os ímpios, os perdidos? Aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, vai dizer: eu vi um grande trono branco, tá? E aquele que nele se assenta. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Isso é para aqueles que ouviram os vídeos do pastor Ocemar, é para aqueles que foram na igreja, ouviram uma palavra e não abriu o coração para Cristo, e não aceitou a salvação em Cristo. Esse julgamento será para todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo, que escolheram viver a obra da carne, tá? Preferiram a festa do mundo do que a igreja do Senhor. Preferiram, foi escolha, tá? Foi escolha. Cada um escolhe. Eu escolhi, durante o feriadão, estar todos os dias fazendo um vídeo novo, indo na casa do Senhor e ficando com a família. Foi eu que escolhi. Você escolheu o quê? Qual foi a sua escolha? Já bateu arrependimento? Se foi arrependimento, esse é o momento. Hoje é o dia de você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e nunca mais voltar para esse tremedal de lama, porque isso aí é um tremedal de lama, é uma perdição. Se você permanecer dessa forma, vai acontecer contigo isso, vai ser julgado diante do trono branco para condenação. Então, o texto vai dizer que os livros das obras serão abertos, revelando tudo o que fizeram. O livro da vida será aberto. Quem não estiver nele, será condenado. Apocalipse 20, 15 diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que coisa séria, gente. Aqui será decretada a condenação eterna daqueles que rejeitaram a Deus. E rejeitar a Deus é não se converter a Jesus Cristo. Porque a única porta para Deus é Jesus. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. A única verdade de Deus que existe é Jesus Cristo. E a condenação eterna? E o lago de fogo? No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus Cristo falou assim: então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, essa passagem que Jesus conta, ela é tão séria, que Jesus falou: olha, aqueles que estiverem na esquerda. Olha, isso é muito sério para quem está do lado esquerdo. Jesus quer que nós estejamos do lado direito, do lado das coisas certas, do lado de família, do lado daquele que protege a Bíblia Sagrada, os padrões de Deus. E Jesus disse que quem estiver desse lado esquerdo, olha só, hein, que eu vou te falar agora, hein? Alguns vão chegar e vão falar: Jesus, eu preguei tua palavra. Jesus, eu evangelizei. Jesus, eu curei enfermo em teu nome. Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Olha a frase que Jesus vai dizer para aqueles que estiverem na esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então são pessoas que até diziam que era crente, até eram membro de uma igreja, até colocava gravata, dava paz do Senhor, olha só, mas às vezes fazia a obra para o seu bel prazer, fazia a obra como ele queria, não era como Deus queria.
A obra de Deus é como Deus quer, tá? Se você é líder, você vai ouvir a voz de Deus e muitas das vezes você vai dizer, não, esse aí não vou fazer isso que Deus está mandando, não. Mas foi Deus que mandou, você faz. Não tome partido sobre isso, porque na hora que a cobrança do Senhor vier, é forte. É forte porque se você está fazendo isso, está atrapalhando a obra do Senhor. Você está atrapalhando a igreja de Cristo. Está atrasando o evangelho de Cristo. Então, Deus falou, nem pensa duas vezes. Deus falou e, mas eu acho que ele não merece. Não vai nessa. Mas eu acho que ela não merece. Não entra nessa seara. Deixa Deus tratar. Deus é que trata. Deus conhece a todos. Deus conhece a todos. Nós conhecemos só a parte externa. Deus conhece o interior, o profundo. Deus sabe quem está orando. Deus sabe quem está jejuando. Deus sabe quando a pessoa não está fazendo por alguma razão. Porque às vezes a pessoa não está fazendo até às vezes alguma coisa na igreja, não é porque ele não quer, não. É porque está sendo impedido. Está sendo impedido. Tiraram as suas forças, tiraram as suas oportunidades, furtaram dele isso. E às vezes a pessoa está pensando que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não quer nada. É por isso que a função pastoral ela é importante. Gabinete pastoral é para isso, para tratar as pessoas, para levantar as pessoas, para orientar as pessoas com amor. Ajudar o ministério de cada ovelha, é para isso. Então, essa passagem de Mateus capítulo 25, 41, é algo muito sério. Nós não podemos brincar com isso. E próprio Jesus disse que é assim. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo não foi criado para os seres humanos. Ele foi criado para Satanás e seus demônios. No entanto, aqueles que rejeitam o senhorio de Cristo, infelizmente, vão compartilhar desse destino eterno. E depois de acontecer, não tem mais como dizer que fez isso, fez aquilo. Não, porque eu fiz obra X, obra Y. Porque eu tenho 100 anos de ministério. Não vai nessa. Não é assim, não. Tá? E no livro de 2 a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para a igreja de Tessalônica. E diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmão, o inferno é uma realidade. O inferno não é um símbolo, não. O inferno é um lugar onde vão morar para sempre os desobedientes, os carnais, aqueles que viveram aqui na terra somente querendo a gordura, somente as riquezas, somente preocupado em ter bens aqui nesse mundo. E às vezes até passar por cima de pessoas, às vezes até fazia coisas que ele sabia ou ela sabia que Deus estava reprovando, mas às vezes por um benefício material aceitaram, fizeram. Mas no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 48, vai dizer que lá no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Olha só. Em Apocalipse 14, 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Sabe o que é isso? Eternamente. Olha só. A condenação não tem fim.
O sofrimento dos ímpios será eterno. Meu irmão, você está ouvindo essa palavra hoje? Pensa nisso. Abandone essa vida de arrogância, essa vida de rejeitar ao Senhor, essa vida de inveja. Rejeita isso. Volte para o Senhor. Volte seu coração para o Senhor. Você está vendo como, às vezes, alguns dias de festa carnal, como vai hoje, né? Está acabando já. Aí bate a angústia, a depressão, a tristeza. Você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, gastei tanto dinheiro com isso. Eu arrumei tanto aborrecimento com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com o meu pastor, com a minha pastora, com meus irmãos. Arrumei tristeza que agora você vai carregar, sim. Vai carregar. As consequências, claro que todo mundo carrega as consequências, tá? Mas tem tempo ainda. Se você está me ouvindo, se você está vivo, se você está viva, tem solução ainda, tá? Porque para os salvos tem esperança. Tem a esperança. E a nossa esperança, por isso que a gente aqui em vida se converte a Cristo. Por isso que aqui em vida a gente entrega a vida ao Senhor, pede perdão dos pecados, se batiza, serve a Deus numa igreja, faz a obra do Senhor, ensina. Eu estou aqui todos os dias no YouTube, nesse canal, Meu Mestre em Teologia, sabe por quê? Porque eu sou salvo. Porque eu sinto Deus falar comigo todos os dias. Eu ouço o Senhor falar: meu filho, está na hora de gravar uma palavra, uma mensagem. Tem pessoas que estão esperando, estão precisando. Vai lá, meu filho. E eu deixo tudo. Eu trabalho, irmãos. Eu estudo, tenho esposa, tenho filhos, cuido da mãe, cuido da sogra. Eu e minha esposa. A gente cuida de tudo. Mas tem tempo ainda para a obra do Senhor. Sempre tem. Porque a obra do Senhor é uma prioridade para nós. Sabe por quê? Porque somos salvos. O salvo, ele sente essa necessidade. Porque às vezes é um irmão nosso que está perdido. Às vezes um amigo nosso. É um primo. Ou às vezes um vizinho. E quantas pessoas estão perdidas? E essa mensagem aqui é para todos. E é por isso que nesse canal nós não entramos no mérito de denominação, de religião. Nesse canal nós não defendemos igreja A, B ou C. Ah, pastora Semar, está defendendo a denominação batista? Não. Defendendo a denominação Assembleia de Deus? Não. Defendendo a comunidade X ou Y? Não, nada disso. Nada disso. Cada um tem suas doutrinas e você vai se enquadrar na doutrina que Deus mandar você ir. Você vai se enquadrar. Veja se está de acordo com a Bíblia. Esse cuidado você tem que ter. Né? Então, enquanto os ímpios são condenados, os salvos desfrutarão da glória eterna com Deus. O novo céu e a nova terra serão o lar dos remidos, o lar daqueles que se entregaram a Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, e não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A eternidade será gloriosa para aqueles que creem em Cristo. A decisão é agora. No livro de João, capítulo 3, versículo 36, Jesus deu um grande alerta. Jesus não colocou medo em ninguém, não. Mas ele foi direto, incisivo, e esse alerta é forte. João, capítulo 3, versículo 36.
O próprio Jesus Cristo disse assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Foi Jesus quem disse. Não é a pastora Samar que está falando, não. É Jesus Cristo que está falando. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho tem a condenação eterna. Então, o juízo final é uma realidade, está se aproximando, está muito próximo, os sinais estão aí. E só há um caminho para escapar, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. O juízo final virá. Onde você passará a eternidade? Em Cristo há salvação. Sem Ele, há condenação eterna. Amém? Inscreva-se no canal, é gratuito, não paga nada. No entanto, tem aí o valeu, né? Logo abaixo aí tem inscrever-se, né? Curtir, tem valeu. Esse valeu, quando você clica, você vê a opção de ajudar o canal, tá? Se você quer ajudar o canal, a obra missionária, é só você clicar e você vai ver como que se faz, tá bom? Te agradeço, louvo a Deus pela sua vida, curta, comenta e compartilha. E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, reconhecemos que o tempo está se cumprindo e que um dia todos comparecerão diante do Teu trono. Mas Tu és um Deus misericordioso, que estende a Tua graça para salvar aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. E por isso, Senhor Jesus, que o canal do YouTube, Meu Mestre em Teologia, com o pastor Osemar Almeida, está publicando todos os dias, de domingo a domingo, independente de férias ou feriado, um vídeo de alerta e convite para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ó Senhor, hoje nós oramos por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Muitos têm vivido sem pensar na eternidade, mas o tempo da salvação é agora. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora o dia da salvação, meu irmão. Senhor, toca cada coração que ouviu esta mensagem. Que ninguém rejeite o teu chamado, pois sem Cristo não há esperança, mas com Cristo há perdão, restauração e vida eterna. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o Senhor vai afirmar: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pai querido, move cada pessoa a dar um passo de fé agora, que confessem com seus lábios e creiam com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Em Romanos 10, 9, a tua palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Senhor, salva aqueles que estão ouvindo esta oração, que haja arrependimento verdadeiro e um novo nascimento pelo Espírito Santo. Que cada um decida hoje viver para Cristo e esperar com alegria a volta do Senhor Jesus. Em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós te agradecemos pela oportunidade da salvação. Obrigado, Jesus, por teu sacrifício e por nos dar uma nova chance. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.